coisa mais comum, que eu acho que a maioria dos advogados se depara. Atraso na entrega. Sim. O que constitui um atraso na entrega do empreendimento? Quais as medidas? Estamos aqui com um advogado do consumidor. É o chamado lucro cessante. O que seria aquela questão do lucro cessante, da pessoa ter que pagar, a incorporadora deve pagar um período como se fosse aluguel, se está em atraso. O que seria ser tratado para a gente encerrar com chave de ouro esse tema? Perfeito. O que realmente o consumidor tem direito, na realidade. O que seria obrigação de fato da... Sim. A gente tem duas relações... Mesmo que não tenha no contrato. A gente tem duas relações de obrigação. Não vai defender a incorporadora, doutor? Não, eu já defendi muito. Eu já defendi muitas empresas hoje. Tá bom já, né? Mas a gente tem duas obrigações, né, correspondentes do comprador e a obrigação da incorporadora, básicas, essenciais. A obrigação do comprador é adimplir o pagamento daquela unidade que ele está adquirindo, da fração ideal. E a incorporadora ela tem que entregar o empreendimento no prazo que ela está ajustando. Parece simples o que eu estou falando, mas existe ainda alguns clientes que não procuram advogados para ter orientação e que eles acham que por ter havido um atraso no empreendimento, ele pode simplesmente suspender o pagamento da unidade, o que não deve ocorrer. O olho por olho, dente por dente. Né? Pois é. Então, nesse caso, se a incorporadora atrasou o pagamento, continue fazendo os pagamentos no fluxo de pagamentos que você fechou. Pode procurar um advogado, ele vai orientar você, se for para fazer o pagamento via judicial, enfim, mas não deixe de pagar, porque essa é a obrigação essencial do comprador, que se ele deixar de fazer, ele pode ter algumas sanções. E até porque viabiliza a continuidade da obra, né? Isso. A outra... Gera uma culpa concorrente. Exatamente. Então, esse ponto... Mas o que seria o atraso? O que configura o atraso? Meu contrato de entrega é hoje. Sim. Dá até 180 dias. A incorporação imobiliária, a lei de incorporação imobiliária, ela dá um prazo de 180 dias para a incorporadora poder prorrogar a entrega do empreendimento se ela tiver passar por uma situação alheia à vontade dela. Tem que justificar esse atraso nessa entrega. Okay. Na jurisprudência o que seria justificativa plausível? Seria desde as catástrofes, guerras, situações graves, e hoje o que ainda abrange as incorporadoras seria o estado de pandemia. Caso fortuito, força maior. Caso fortuito, força maior, para resumir. Não tem material humano para poder estar ali fazendo ali o suficiente para poder... Entendi. Um aumento da mão de obra... Quais os direitos das pessoas que ultrapassou 180 dias? Perfeito. Ou não teve uma justificativa plausível para o atraso? Sim. A pessoa efetuou o pagamento dela, está pagando em dia, ou quitou já o empreendimento e não tem uma justificativa plausível para o atraso, superou os 180 dias de atraso, ela tem direito a receber pelo menos 0,5% do valor do imóvel por mês a título de lucro cessante. Tá? Se ela precisou, aí vai depender muito também do caso concreto, se ela precisou alugar um imóvel para ela morar, tá? Já vi situações em que foi criada um aluguel, foi apresentado um contrato de aluguel e nós fomos investigar e provamos que o aluguel não era verdadeiro. Que a pessoa, além do lucro cessante, queria receber o aluguel também. Mas a pessoa precisa comprovar se ela teve quantificar o dano material também. Primeiro, se ela adquiriu o imóvel, após 180 dias, ela pode receber 0,5% do valor do imóvel a título de lucro cessante, tá? Por mês de atraso até a efetiva entrega do imóvel. A justiça, em alguns momentos, ela condiciona até o habite-se, em outros, ela condiciona até a efetiva entrega do imóvel até o recebimento das chaves. Tá? Eu acho que então, há o cabimento de pedir tanto a questão do lucro cessante de 0,5% sobre o valor do imóvel, mais o aluguel. Se ela estiver pagando um aluguel também, porque o que acontece? O lucro cessante, ele pode servir para um aluguel, mas pode ser um comprador investidor daquele empreendimento, em que ele estaria lucrando com o aluguel se o imóvel fosse entregue naquele período, em que ele ia receber também. Aí, há também a possibilidade de configuração de dano moral, que como foi informado pelo Dr. Max, né, hoje eu cheguei a ver dano moral de 50 mil, de 100 mil reais, que depois nós reformamos também nos processos em que eu acompanhei. Mas hoje há a possibilidade de se comprovar um dano moral pelo atraso da obra. Já vi casos, por exemplo, os cônjuges que iam morar no imóvel precisaram continuar morando com a família, e aí isso gerou um abalo no casamento e gerou um divórcio. Hoje em dia, o dano moral ele fica em torno
de 10 mil reais, o valor que vem sendo condenado Praticado, das né? empresas. Praticado. Praticado. Isso. E, Não, e a mudança do saldo devedor também, do índice utilizado, que normalmente é utilizado o INCC para ajuste do valor até a conclusão da obra, né, e depois é utilizado o GPM mais 1%. Em alguns casos a Justiça tem mandado substituir esse índice para IPCA, que é um índice mais IPCA, em conta, isso. E aí ela pega essa diferença desse valor e pode utilizar para abater um eventual saldo devedor, ou se a diferença desse valor e o cliente já quitou o imóvel, para ele receber esse valor como indenização.